Capítulo 23. A primeira lembrança real que Alice tinha do pai foi de um dia que passaram no circo, poucas semanas depois de ela ter completado 4 anos, quando as tendas vermelhas e amarelas tinham chegado como mágica, a um campo vazio nos limites da aldeia. Como eles souberam que era meu aniversário? Perguntou a mãe, os olhos arregalados de alegria ao passar pelo local. A animação foi crescendo ao longo dos dias seguintes, cartazes aparecendo nas paredes e nas vitrines, com palhaços, leões, e a favorita de Alice, uma menina voando alto em um balanço brilhante, fitas vermelhas ondulando atrás dela. A pequena Clementine sofria de pneumonia, então, quando o grande dia enfim chegou, a mãe ficou em casa enquanto eles saíram de mãos dadas através dos campos. Alice pulava ao lado do pai, a saia de seu vestido novo saltando graciosamente, tentando pensar em coisas para dizer a ele, tímida, mas cheia de uma sensação de importância. Ocorria-lhe agora que Débora também devia estar lá, mas a mente de Alice tinha apagado a irmã da memória. Quando chegaram, foram recebidos pelo cheiro de serragem e adubo, o som da música de parque, crianças guinchando e cavalos relinchando. Uma tenda gigante surgiu diante deles, sua boca escura, larga e aberta, o toldo pontudo que perfurava o céu. E Alice parou onde estava para contemplar, de olhos arregalados. A bandeira amarela hasteada no alto, tremulando a brisa, enquanto pequenos estorninhos voavam acima. É colossal, disse satisfeita com a palavra. Uma nova que tinha ouvido a senhora Stevenson usar na cozinha e desde então ansiara por empregar. Pessoas em fila se empurravam na entrada, crianças e adultos tagarelando animadamente, enquanto desapareciam debaixo da cobertura alta e tomavam seus lugares nos bancos. Havia uma tensão estática no ar enquanto esperavam o espetáculo começar. O sol queimava e o cheiro das lonas quentes se misturava ao da expectativa. Até que finalmente um tambor rufou, silenciando vozes e trazendo todos para a beirada de seus assentos. O apresentador se pavoneava, os leões rugiam e os elefantes carregavam dançarinas ao redor do picadeiro. Durante todo o espetáculo, Alice permaneceu paralisada, sua atenção se desviando da ação apenas de vez em quando e muito rapidamente para olhar o pai ao seu lado, absorver seu rosto franzido, as faces encovadas, a barba feita. Ele ainda era uma novidade, a peça que completava o quebra-cabeça, aquilo de que sentiram falta nos anos de guerra, mesmo sem saber, o cheiro da espuma de barbear, o par de botas enormes no salão, o calor profundo de sua risada rouca. Depois ele comprou um saco de amendoins e eles foram de jaula em jaula, esticando a mão por entre as grades, estendendo a palma aberta para receber uma lambida áspera. Havia um homem vendendo doces em uma carrocinha vistosa, e Alice puxou o braço do pai até que ele consentiu. Com as maçãs do amor na mão, cheios da sensação de prazer e cansados, seguiram para a saída, onde encontraram um homem com tocos de madeira no lugar das pernas e um pedaço de metal cobrindo metade do rosto. Alice olhou para ele pensando que fosse outra atração, como a mulher barbada ou o palhaço anão, com o seu chapéu alto e o rosto de pintura triste, mas então seu pai a surpreendeu ajoelhando-se ao lado do homem e falando baixinho com ele. O tempo passou e Alice ficou entediada, chutando a terra e comendo a maçã até o palito pegajoso.
Eles voltaram para casa pelas falésias, o mar batendo lá embaixo e margaridas brotando nos campos. O pai explicou que o homem com a máscara de metal fora um soldado como ele, que nem todos tiveram a sorte de voltar para uma casa maravilhosa como a deles, para uma bela esposa e filhos, que muitos deixaram uma parte de si na lama da França. Mas não você, disse Alice, corajosa, orgulhosa por seu pai ter voltado incólume, por manter ambos os lados de seu belo rosto. Qualquer coisa que Anthony pudesse ter dito em resposta foi perdida quando Alice, equilibrando-se na corda bamba de pedras irregulares, escorregou e caiu, fazendo um grande corte no joelho. A dor foi imediata e aguda. Ela chorava lágrimas de raiva contra a pedra que tinha pulado em seu caminho e provocado a queda. Seu pai protegeu-lhe o joelho, amarrando um lenço nele enquanto falava palavras suaves que a faziam esquecer da dor antes de levá-la nas costas para casa. Seu pai sabe como consertar as coisas, disse a mãe mais tarde quando chegaram bem-humorados e com os rostos queimados de sol, depois de terem tomado banho, se penteado e comido ovos cozidos no quarto das crianças. Antes de você nascer, ele foi para uma grande universidade onde só as pessoas mais brilhantes da Inglaterra podem ir. Foi lá que aprendeu a fazer as pessoas se sentirem melhor. Foi lá que ele aprendeu a ser médico. Alice franziu a testa, considerando aquela nova informação, antes de balançar a cabeça contra o erro de sua mãe. Meu pai não é médico, disse ela. Ele não é como o Dr. Gibbons. O Dr. Gibbons tinha dedos frios e mau hálito. Meu pai é um mágico. Eleanor sorriu, e então pegou Alice no colo e sussurrou. Eu já lhe contei que seu pai salvou minha vida? Alice se acomodou para ouvir a história que se tornaria uma de suas favoritas. Sua mãe contando tão vividamente que Alice podia sentir o cheiro da mistura de gases de escape e estrume, ver a Marylebone Road movimentada com ônibus, carros e bondes, sentir o medo de sua mãe ao olhar para cima e ver o anúncio de chá Lipton batendo nela. Alice? Ela piscou. Era Peter, seu assistente. Ele estava esperando. Não falta muito, disse ele. Ela olhou para o relógio. Talvez. Embora muito poucas pessoas sejam pontuais, Peter, você e eu ainda somos exceções. Ela tentava impedir que sua voz transparecesse seu nervosismo, mas o sorriso gentil dele lhe disse o havia falhado. Há alguma coisa que você gostaria que eu fizesse quando ela estiver aqui? Perguntou ele. Eu poderia tomar notas ou preparar um chá. Basta estar aqui, ela queria dizer. Então, nós seremos dois e ela apenas uma. E não vou me sentir tão vulnerável. Não consigo pensar em nada, respondeu ela sem pressa. Se a detetive ainda estiver aqui, depois de 15 minutos, você pode oferecer chá. Não vou levar mais tempo do que isso para determinar se ela é ou não uma perda de tempo. Enquanto isso, você também pode ir fazendo outras coisas. Ele acatou sua instrução e saiu para a cozinha, onde estivera trabalhando toda a manhã, naquele bendito site. Em sua ausência, a sala logo voltou a ficar carregada de lembranças teimosas. Alice suspirou. Todas as famílias eram um conjunto de histórias e, no entanto, a sua, ao que parecia, tinha mais camadas de narrativas e recapitulações do que a maioria. Para começar, eles eram muitos e todos gostavam de conversar, escrever e pensar. Como tinham morado em Loines, uma casa com uma história propriamente bastante rica, era inevitável que tivessem construído suas vidas como uma série de histórias. Mas parecia haver um capítulo muito importante que nunca fora contado.
Uma verdade tão importante e tão central que seus pais tinham tomado como projeto de vida mantê-la secreta. Alice estivera errada naquele dia no circo, quando teve pena do homem, com os tocos e o rosto de metal, enquanto ela pulava ao lado do pai e se vangloriava dele estar inteiro. Seu pai também havia perdido parte de si na França. Mamãe me contou logo depois do dia da vitória na Europa, disse Débora na terça-feira, quando se sentaram juntas em sua sala tomando chá, seu inexplicável meia-culpa ainda pairando entre elas. Estávamos no meio da preparação para a comemoração e papai descansava lá em cima. Ele estava muito perto do fim e eu a peguei em um clima reflexivo, suponho. Falei algo banal sobre como era maravilhoso que a guerra tivesse enfim acabado, que todos os rapazes pudessem voltar para casa e continuar com suas vidas, e ela não respondeu. Mamãe estava de costas para mim, em cima de uma escada prendendo uma bandeira britânica na janela. Achei que ela não tivesse ouvido. Só quando repeti foi que vi seus ombros tremendo e percebi que ela estava chorando. Foi quando me contou sobre o papai, sobre como ele tinha sofrido, como ambos sofreram depois da Primeira Guerra. Alice, sentada no sofá com uma xícara de chá de porcelana na mão, ficou completamente confusa pelo trauma de guerra do pai, porém, mais do que isso, pela escolha de Débora de revelar isso agora, no dia em que se encontraram para falar sobre Theo. Ela disse: nunca houve qualquer indício de que ele tivesse um trauma. Eles viveram em Londres durante a Blitz. Pelo amor de Deus, eu os vi muitas vezes e ele nunca estremeceu com o barulho. Não era assim, segundo mamãe. Sua memória não era mais tão boa quanto antes e suas mãos tremiam por causa da exposição a gás mostarda. Ele não pôde terminar sua formação e trabalhar como cirurgião, o que o deixou muito deprimido. Mas o verdadeiro problema era mais específico, algo que tinha acontecido lá, pelo qual ele não conseguia se perdoar. O que aconteceu? Ela não contou. Não tenho certeza se ela sabia, e ele se recusava a procurar médicos, mas seja lá o que tenha visto ou feito, lhe causou pesadelos a vida toda, e quando ele estava aterrorizado, não era mais o mesmo. Não acredito, nunca vi sinal disso. Eles tinham um acordo. Mamãe falou que eles tomavam muito cuidado para esconder isso de nós, de todos. Papai estava determinado a não permitir que soubéssemos de algo. Fora muito sacrifício, ele dizia, para que falhasse em seu papel de pai. Senti muita pena dela quando me contou. Percebi como se sentira sozinha. Sempre pensei neles como autossuficientes, isolados por opção, mas de repente me ocorreu que elas se recolheram em consequência da condição de papai. Cuidar de alguém doente é bastante difícil, mas manter sua condição em segredo significa cortar laços com amigos e familiares, mantendo-se ao largo. Ela não teve ninguém em quem confiar durante todo esse tempo. Fui uma das primeiras pessoas a quem ela contou desde 1919, mais de 25 anos. Alice olhou para o console da lareira de Débora, onde havia uma fotografia emoldurada de seus pais no dia do casamento deles, incrivelmente jovens e felizes. A inviolabilidade do casamento de Eleanor e Anthony tinha sido uma certeza na mitologia da família Devane, até onde Alice podia se lembrar. Descobrir que os dois haviam escondido um segredo todo aquele tempo era como olhar para um modelo exemplar e de repente descobrir que era falso. Para piorar a questão e aumentar sua indignação, havia o fato de que Débora
Sabia de algo de que, ao longo de quase 60 anos, ela, Alice, fora mantida na ignorância. As coisas não eram assim. Ela era a detetive da família, aquela que sabia de coisas que não deveria saber. Alice empinou o queixo. Por que o segredo? Papai era um herói de guerra, não há vergonha nisso. Teríamos compreendido. Poderíamos ter ajudado. Concordo, mas, é claro, ela lhe fez uma promessa logo depois que ele voltou e você sabe como se sentia por causa disso. Lembro que houve algum tipo de incidente e depois ela prometeu que ninguém jamais saberia. Ele nunca teve que se preocupar em nos assustar. Ela simplesmente não permitiria que isso acontecesse. Eles aprenderam a reconhecer os sinais de uma crise iminente e ela se certificava de nos manter longe dele até que passasse. Com ou sem promessa, com certeza nós teríamos sabido. Eu também duvidei, mas então comecei a me lembrar de coisas. Centenas de medos bobos, pensamentos e observações voltaram. Percebi que de alguma forma eu já sabia. Eu sempre soube. Bem, eu não sabia mesmo e tenho o hábito de ficar atenta. Eu sei que você tem. Você é quem sempre sabe das coisas primeiro, mas era mais nova. Só 2 anos. 2 anos fundamentais, e você estava fora em seu mundo particular, a maior parte do tempo, enquanto eu observava os adultos, ansiosa para me juntar a eles no ar, rarefeito lá em cima. Débora sorriu sem alegria. Vi coisas, Alice. Que tipo de coisas? Portas que se fechavam depressa quando eu me aproximava, vozes altas que de repente silenciavam, um olhar no rosto de mamãe, uma mistura particular de preocupação e amor, quando o papai ia para o bosque e ela ficava esperando que ele voltasse. Todas aquelas horas que passava sozinha em seu escritório e a insistência de mamãe de que não devíamos incomodá-lo, aquelas viagens intermináveis para a cidade para buscar encomendas. Em uma ocasião, me esgueirei lá para cima e descobri que a porta estava trancada. Alice acenou com uma mão desdenhosa. Ele queria privacidade. Se eu tivesse filhos, trancaria a porta do meu escritório também. Estava trancada pelo lado de fora, Alice. E quando mencionei o fato para a mamãe, tantos anos mais tarde, quando ela finalmente me contou sobre o trauma de guerra, ela falou que tinha sido por insistência dele, que quando ele sentisse uma crise se aproximando, especialmente quando parecesse que seria uma crise de raiva, não haveria nada que ele não pudesse fazer para nos poupar de algum mal. Algum mal, zombou Alice. Nosso pai nunca teria nos machucado. Essa sugestão era tão ridícula que Alice estava confusa, por sua irmã levantá-la. Elas deveriam estar falando sobre Theo, sobre o que acontecera com ele. Até onde Alice sabia, o trauma do pai não tinha nada a ver com Benjamin Monroe e com o sequestro que ela descrevera para ele. Ele nunca teria nos machucado, voltou a afirmar. Não intencionalmente, retrucou Débora. E mamãe deixou muito claro que sua raiva era sempre dirigida a ele mesmo. Mas nem sempre estava no controle. Agora, como uma corrente de ar que entra pela janela, a percepção fria atingiu Alice. Elas estavam falando de Theo. Você acha que papai machucou Theo? Mais do que isso. Alice sentiu a boca se abrir e um pequeno sopro de ar escapar. As coisas antes implícitas ficaram claras. Débora acreditava que seu pai havia matado Theo. Papai. Que ele tinha sofrido algum surto de raiva provocado pelo trauma de guerra. Que havia matado acidentalmente seu irmãozinho. Mas não. Alice sabia que não fora isso, que tinha acontecido.
Fora Ben que havia pegado Theo. Ele seguiu o plano que ela havia esboçado em seu manuscrito com a intenção de enviar um pedido de resgate para chantagear seus pais pelo dinheiro de que precisava para ajudar Flo, sua amiga de Londres, que estava passando por dificuldades. E, embora isso pudesse parecer exagerado, Alice não confiava em um palpite. Ela o vira no bosque de Loines naquela noite. A alternativa que Débora sugeria era absurda. Papai era o homem mais gentil que ela conhecia, o mais bondoso. Ele nunca teria feito isso, nem mesmo sob um surto de raiva terrível. A perspectiva era angustiante. Não era possível. Não acredito, disse Alice, nem por um minuto. Na hipótese de papai ter feito o que você diz, então o que aconteceu com Theo? Com o seu corpo, quero dizer. Acho que ele foi enterrado em Loines, escondido talvez, até a polícia ter ido embora e depois enterrado. Apesar do horrível cenário que ela estava descrevendo, Débora soou incrivelmente calma, como se de alguma forma tirasse força da indignação de Alice. Não, rebateu Alice. Mesmo deixando de lado a violência, nosso pai não era capaz desse tipo de farsa. Ele e mamãe se amavam, isso era real. As pessoas viam como eram próximos. Não. Não só acho impossível imaginar que papai fosse capaz de um ato tão hediondo, como não posso aceitar que ele tivesse mantido esse segredo de mamãe. Enterrar Theo, pelo amor de Deus, enquanto ela enlouquecia de preocupação quanto ao seu paradeiro. Não foi isso que eu disse. Então, pensei muito nisso, Alice. Pensei nisso até ter medo de que fosse ficar louca. Lembra como eles ficaram depois? Tremendamente próximos no início, de modo que você nunca via um sem o outro, mas quando saímos de Loines e voltamos a Londres, uma distância estranha se estabeleceu entre eles, não de modo que qualquer um que não os conhecesse percebesse, apenas uma mudança sutil. Era quase como se estivessem fingindo, sendo muito cuidadosos um com o outro, aparentemente ainda amorosos nas conversas e no comportamento, mas com uma nova rigidez, como se estivessem trabalhando muito duro para fazer algo que antes era natural. E a maneira como eu a via olhando para ele às vezes, com preocupação e afeição, mas também com algo mais, alguma coisa mais obscura, acho que ela sabia o que ele tinha feito e o acobertou. Mas por que ela teria feito uma coisa dessas? Porque ela o amava e porque devia isso a ele. Ela se forçou sua mente lutando mais uma vez para entender a conexão. Era uma experiência estranha. Ela não gostou. Sentiu-se voltando ao papel de irmã mais nova pela primeira vez em décadas. Por causa do modo como se conheceram, a ideia de mamãe de que ele salvara sua vida no dia dos tigres e de que havia salvado Loines para ela. Isso também, mas havia outra coisa, é o que eu estou tentando lhe dizer, Alice. Tem tudo a ver com o que Cleme viu pela janela da casa de Barcos. O calor foi instantâneo. Alice se levantou se abanando. Alice? Elas iam, enfim, falar sobre Benjamin Monroe. A lembrança inundou Alice, o modo como ela se ofereceu para ele naquela tarde, na casa de Barcos, só para ser rejeitada tão gentilmente, tão educadamente que ela teve vontade de abrir um buraco no chão e se enfiar lá, até não poder mais sentir a agonia e a vergonha de ter sido tão estúpida, tão pouco amável, tão infantil. Você é uma ótima menina, Alice, dissera ele. Nunca conheci ninguém com uma mente tão inteligente quanto a sua. Você vai crescer, ir a lugares, conhecer pessoas e nem vai se lembrar de mim. Você está bem?
O rosto de Débora estava cheio de preocupação. Sim, sim, desculpe, eu só tive uma súbita. A outra pessoa, não é? Disparara ela, como faziam todas as grandes heroínas românticas afrontadas. Ela não acreditou nisso nem por um minuto. Foi apenas algo para se dizer, mas ele não respondeu. Seu rosto se encheu de empatia e ela percebeu de repente que estava certa. Uma súbita é muita coisa para absorver. Sim. Alice sentou-se de novo no sofá de linho de Débora e uma expressão veio à sua mente. Algo que tinha ouvido uma mulher dizer a outra no metrô e anotado para usar em um romance. Eu disse a mim mesma para vestir minha roupa de adulta e continuar a fazer o que tinha que ser feito. Alice estava cansada de esconder. Já estava na hora de vestir sua roupa de adulta e confrontar o passado. Você estava falando da Cleme, retomou ela. Acho que ela lhe contou o que viu pela janela da casa de Barcos. Sim, e é por isso que nunca vou me perdoar, disse Débora. Eu contei ao papai, entende? Fui eu que despertei sua crise de fúria naquele dia. Alice franziu a testa. Eu realmente não consigo entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Você sabe o que Cleme viu? Claro que sei. Então, sabe como deve ter sido confuso para ela. Cleme foi direto me procurar e eu avisei que cuidaria de tudo. Contar ao papai era a coisa mais distante da minha cabeça na hora. Mas por fim senti tanta pena dele e fiquei com tanta raiva dela. Eu era ingênua e tola. Deveria ter mantido minha boca fechada. Alice estava completamente confusa. Ele, ela, com raiva de quem? Cleme? Como? O que acontecera? Entre Alice e Ben, na casa de Barcos, tinha enfurecido seu pai a ponto de Débora acreditar que ele seria capaz de machucar Theo, logo ele. Com um suspiro exasperado, Alice ergueu as mãos. Débora, pare, por favor. O dia foi muito longo e minha cabeça está zonza. Sim, claro, pobrezinha. Quer outro chá? Não, eu não quero outro chá. Quero que você volte um pouco e me diga exatamente o que Cleme viu. Então Débora contou e, quando terminou, Alice teve vontade de se levantar e deixar aquela linda sala. Ficar sozinha, sentar-se em silêncio num lugar onde ninguém a incomodasse, ela pudesse se concentrar, invocar a lembrança de todos os encontros que teve com ele, cada conversa, cada sorriso que trocaram. Ela precisava entender como tinha sido tão cega, porque no fim ela estivera errada todo esse tempo. Cleme não tinha visto Alice pela janela e Débora não sabia nada sobre sua paixão por Ben Munro. Ela com certeza não suspeitara que Alice o ajudara a sequestrar Theo. Tinha os próprios motivos para lembrar o nome do jardineiro depois de todo esse tempo. Alice não ficou muito tempo depois daquela conversa, alegou cansaço e prometeu a Débora que elas se encontrariam de novo em breve e então partiu. No metrô ficou sentada, imóvel, uma série de emoções lutando para dominá-la enquanto examinava as novas informações. Não podia acreditar no que tinha feito. Uma criança tão desesperada e desejosa, tão absorta em seu próprio mundo, que não tinha visto o que de fato estava acontecendo. Cleme sabia, porém, e tentara contar a Alice naquela noite sombria durante a Blitz. Mas, mesmo assim, quase 10 anos depois, quando eram mulheres crescidas e a guerra lhes revelara os males do mundo, Alice fora muito estúpida para ouvir, muito envolvida na própria visão equivocada, preocupada com o fato de que Cleme a tivesse visto com Ben e, portanto, pudesse ligá-la a um sequestrador. Mas Cleme não tinha visto Alice e Ben juntos. Alice estava errada sobre isso. Seria possível que ela estivesse errada sobre o que acontecera a Theo também? Alice passou a tarde toda no metrô, mal notando os outros passageiros.
Havia acreditado em sua versão dos fatos por muito tempo, mas a revelação de Débora trouxera à tona perguntas simples, triviais. Ela sempre entendera que a falta de um pedido de resgate significava que alguma coisa tinha dado errado durante o sequestro. Mas agora, olhando de fora de sua angústia culpada, parecia um tiro arriscado demais, uma suposição com pouca evidência que a sustentasse. Parecia uma ideia tirada de uma ficção, e uma ficção ruim, por sinal. A certeza de Alice de ter visto Ben no bosque naquela noite, uma visão sobre a qual ela fundamentara toda a sua convicção, parecia o desejo de uma jovem sugestionável que não queria nada mais do que vê-lo novamente. Estava escuro, ela se encontrava a certa distância, havia 300 estranhos em Loines para a festa do solstício. Poderia ter sido qualquer um, poderia não ter sido ninguém. O bosque podia ser dissimulado assim, moldando sombras, pregando peças nas pessoas. Ela poderia nunca ter ido lá. Várias coisas poderiam ter acontecido de forma diferente se ela tivesse esperado pelo Sr. Llewellyn, como havia prometido. Não menos importante, seu velho amigo poderia não ter morrido. Havia, então, um pensamento que ela tentava normalmente manter afastado. O fato dela não tê-lo encontrado como combinado, a coisa importante que ele queria discutir com ela, o pobre velho deitado ao lado do córrego para morrer. Teria sido capaz de salvá-lo se tivesse ido vê-lo, em vez de se dirigir ao bosque? Aceitar as dúvidas era como acender um fósforo. Toda a ideia agora parecia uma grande bobagem. Um jardineiro cuja amiga precisa de dinheiro sequestra o filho de seus patrões na noite de uma grande festa com a intenção de pedir resgate. Ele usa um túnel secreto e um frasco de remédios para dormir, executando o plano exatamente como fora delineado por uma menina de 16 anos, com inclinação para a ficção. Era risível. Ben não era um sequestrador. Alice havia permitido que a culpa a cegasse. Suas convicções de adolescente foram tomadas como certas e nenhum raciocínio adulto foi capaz de mudá-las. Mas ela não havia tentado mudá-las. Tinha se desviado de seu caminho para evitar pensar nisso. A versão de Débora dos fatos, embora desagradável, tinha uma clareza que Alice não tinha. Havia uma lógica e uma simplicidade subjacentes à sequência de eventos, até mesmo uma inevitabilidade. Theo nunca tinha saído de Loines. Foi por isso que a polícia não encontrou nenhum vestígio dele no mundo lá fora. Ele tinha encontrado seu fim em casa, nas mãos de alguém que ele amava e em quem confiava. Outra vítima da Grande Guerra e de seus horrores duradouros. A descoberta era como se uma morte antiga acontecesse de novo e ali no metrô, escondida atrás de seus óculos de sol, Alice sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Lágrimas por seu irmãozinho, mas também por seu pai, um bom homem, culpado da ação mais hedionda. A vida naquele momento parecia impossivelmente cruel e fria, e de repente ela se sentiu muito cansada. Alice não acreditava em Deus, mas agradeceu a ele mesmo assim por Cleme ter morrido sem saber. Que ela tivesse morrido acreditando em seu conto de fadas sobre o casal sem filhos e a feliz vida nova de Theo. O constrangimento e o remorso, o horror e a dor, e ainda outra emoção brincavam nas bordas de sua experiência. Quando ela, enfim, tomou seu caminho para casa naquele dia, uma emoção mais leve a que ela lutara para se agarrar.
Só no início da noite, quando saiu da estação de Hampstead, Alice percebeu que era alívio. Durante todo esse tempo, ela se culpara por ter contado a Ben sobre o túnel, mas após 70 anos, a revelação de Deborah, a possibilidade de aceitar que tivesse acontecido uma versão diferente dos fatos naquela noite, libertou Alice de alguma forma. Não foi o alívio, no entanto, que ajudou Alice a tomar a decisão de pedir para Peter entrar em contato com Sedge Sparrow. Foi a curiosidade. Houve um tempo em que Alice riria se alguém sugerisse que ela confiasse a um estranho os detalhes mais íntimos da história de sua família. O orgulho e o desejo de privacidade a teriam impedido. Mas Alice estava velha. O tempo estava acabando e, desde que ouviu a história de Deborah deitada à noite, acordada, enquanto sua mente repassava cada mudança, enquanto uma percepção levava a outra e os fatos que aceitara toda a sua vida mudavam como as imagens em um caleidoscópio, Alice precisava saber a verdade. Anos escrevendo romances treinaram sua mente para peneirar as informações e transformá-las em narrativa. Não demorou muito para organizar os fatos de maneira linear, mas havia lacunas, incluindo a pequena questão da prova, e Alice queria preenchê-las. Ela precisava de um cenário completo. Teria feito pessoalmente as investigações necessárias, porém havia o momento certo de admitir os impedimentos e, aos 86 anos, Alice tinha que reconhecer certas limitações físicas. Arriscando soar muito parecida com sua mãe, a aparição de uma detetive profissional, desejosa de esmiuçar tudo no momento em que Alice precisava, parecia de algum modo uma feliz coincidência. Além disso, após a pesquisa de caráter que Alice tinha feito desde terça-feira, pedindo favores de cada contato que tinha, dentro do Departamento de Investigações Criminais, Sedge Sparrow não era mais uma estranha. Alice pegou seu dossiê e deu uma olhada nas anotações, demorando-se na informação que obtivera sobre o mais recente trabalho de investigação da detetive Sparrow. Por todos os relatos, a mulher era uma excelente profissional, descrita de várias maneiras como apaixonada e bastante obstinada. Não tinha sido fácil encontrar manchas em seus registros. Mesmo Derek Maitland fora relutante em falar contra sua integridade, e esse tipo de atitude significava alguma coisa, mas Alice não se convencia com facilidade. Ela havia acompanhado o caso Bailey através da imprensa. Sempre se interessava por histórias de pessoas desaparecidas. Tinha visto que o caso estava arquivado, a polícia confiante de que a mãe abandonara a menina. Também leu o artigo subsequente denunciando um acobertamento. Soube que alguém no Departamento de Investigações Criminais devia ter falado e agora sabia quem tinha sido. Era sempre bom ter uma salvaguarda e, embora Alice se encolhesse diante da mera ideia da sordidez da chantagem, porque não havia como amenizar isso com a carta de Derek Maitland na manga, tinha certeza de que poderia confiar na descrição da detetive Sparrow sobre o legado Edevane. Ela fechou o arquivo e olhou para o relógio. O ponteiro dos minutos estava quase no 12. O que significava que, em questão de segundos, Sedge Sparrow estaria atrasada e Alice seria capaz de obter uma pequena, porém não menos agradável, sensação de supremacia. Ela teria a vantagem e tudo estaria bem com o mundo.
Percebeu que estava prendendo a respiração e balançou a cabeça, divertindo-se com seu lapso de superstição. Que tolice! Comportando-se como se o sucesso da reunião, toda a resolução favorável do mistério de sua família, dependesse de que sua convidada chegasse atrasada. Alice se recompôs, pegou as palavras cruzadas do jornal que estava tentando terminar desde o café da manhã e olhou impassível, enquanto o ponteiro dos segundos se movia com afinco, em direção ao 12. O ponteiro dos minutos se preparou para avançar e, quando soou uma batida à porta, apesar de suas melhores intenções, o coração de Alice pulou.